trocador de calores. O primeiro método era o método do ΔTml, né, da média logaritmo da diferença de temperatura. Agora é o método da efetividade, né, o NUT, né, número de unidades de transferência, que tem a ver com a área de troca de calor. Parte do pressuposto, né, quer dizer, isso é óbvio, né, que o calor cedido pelo fluido quente, né, no caso a taxa de transferência de calor, é igual à taxa de transferência de calor recebida pelo fluido frio. Tá? Preste atenção e pare com conversa dos celulares. Tá? O fluido quente aqui, ó, é a variação da energia térmica, tá? Devido à entalpia, porque ele vai ser resfriado. E o fluido frio também é a variação da energia térmica dele, ele vai ser aquecido. Então, essas duas variações são iguais, por isso que está aqui. Tá? Então, beleza. Bom, e o que nós precisamos saber, né? O que a gente faz? Né? A gente calcula, tá, a capacidade calorífica dos dois fluidos, tá? Tanto do fluido frio como do fluido quente, que é a vazão máxima deles, vezes o calor específico. Então, a gente tem que calcular essa capacidade calorífica, ok? Muito bem. E o que é efetividade? Né? Efetividade é o quê? É o calor real sobre o calor máximo. Q sobre Q máximo. Ok? Então, a gente vai ter que fazer isso. Tá? O Q máximo, a gente vai ver como é que calcula. Tá? E o calor real, ou a gente vai usar o QQ ou o QF, tanto faz. Porque eles serão iguais no caso. Tá? Às vezes a gente não tem essa temperatura, ou não tem essa vazão máxima, então a gente usa o do frio. Né? Se tiver dos dois, beleza, mas se não tiver um deles, se tiver do quente e não tiver do frio, usa do quente, ou vice-versa. Tá? Bom, como que a gente calcula esse calor máximo? Da seguinte maneira, né? A gente compara as capacidades caloríficas. Se a capacidade calorífica do fluido frio for menor que a capacidade calorífica do fluido quente, a gente vai chamar de C mínimo a capacidade calorífica do fluido frio. Bom? E se for o contrário, a capacidade calorífica do fluido quente for menor que a capacidade calorífica do fluido frio, o C mínimo vai ser a capacidade calorífica do fluido quente. Ok? Bom, então quem vai ser o Q máximo? Vai ser a capacidade calorífica mínima vezes o ΔT máximo. Tá? O ΔT máximo, vamos supor que nós tenhamos 4 temperaturas. Tá? Poderia ser 3 quando ocorre condensação. Então, você vai pegar a maior temperatura dessas 4, entre as 4, fazer menos a menor temperatura entre as 4. Tudo bem? Então, vocês vão pegar a temperatura máxima e a temperatura mínima. Esse vai ser o ΔT máximo. Beleza? Bom, então é assim que a gente calcula o Q máximo, que é o calor máximo que o trocador de calor poderia ter. Tá? Mas ele não vai ser 100% eficiente. Ele vai ter uma determinada eficiência lá. Tá? Geralmente essa efetividade aí, ok? Bom, então, ó, a efetividade do trocador de calor é o Q sobre o Q máximo, né? Então, ou seja, o Q real sobre o Q máximo aqui. Então, o Q vai ser a efetividade vezes o C mínimo, né? A capacidade calorífica mínima, vezes o ΔT máximo. E para qualquer trocador de calor, a gente tem, já é tabelado, né? A efetividade é função do NUT e da razão entre a capacidade calorífica mínima sobre a capacidade calorífica máxima. Então, de qualquer jeito, tem que calcular esses dois, o do frio e do quente. E um deles vai ser o mínimo, o outro vai ser o máximo. Tá? Então, esse CR é a razão entre as capacidades caloríficas. E nós vamos ter a efetividade em função do NUT e desse CR. Tá? Então, existem algumas expressões e alguns deles são, acho que do NUT que é tabelado. Ok? Bom, e aí o NUT ele é definido como o coeficiente global vezes a área de troca de calor sobre a capacidade calorífica mínima. Tá? Então, calculando o NUT,
tendo U e tendo C mínimo, a gente vai achar qual que é a área de troca de calor. Tá bom? Beleza, então esse é o método. Esse método é bem tranquilo, tá? E aí tem as relações de efetividade de trocador de calor para tubos concêntricos bitubulares, tá? Então aqui para escoamento paralelo é desse jeito, para escoamento contra a corrente é desse jeito, mas para CR menor que 1. Quando o CR é igual a 1, vai dar, então usa essa expressão aqui. Porque se o CR for 1 aqui, vai dar uma divisão aqui por 0, tá? Então esse aqui vai dar 0, tá? Esse exponencial de 0, então esse aqui não vai, aqui dá uma divisão por 0, na verdade, quando o CR é igual a 1, ok? Bom, e aí, a gente tem, se a gente for usar o método ΔTML, a gente vai fazer o caso do ΔTML para o escoamento paralelo e contra a corrente, né? Ele é mais trabalhoso, aqui é mais tranquilo, tá? Apesar de ter usado essas fórmulas aqui, a gente vai usar uma outra, tá? Aqui é para casco, trocador de calor casco e tubo, com um passe no casco e 2, 4, 6, né, 2 N passes no tubo. Tá? Então a gente tem essa fórmula aqui, ok? Se o CR é igual a 0, tá? Então a gente vai usar essa expressão aqui embaixo. Bom, agora é o caso de 2 passes, de N passes no casco e o dobro de passes no tubo. Tá? Então a gente usa essa fórmula, ok? E aí a gente tem que calcular esse ε1, tá? Ó, para calcular a efetividade para esse caso, primeiro deve-se calcular a efetividade para um passe no casco, ε1, utilizando o valor do NUT1, tá? Então tem que calcular primeiro o anterior para depois calcular esse. Vou fazer um exemplo desse aqui com vocês também, tá? Agora, tá? Nós temos os escoamentos cruzados passe único, ok? Então, nós temos aqui a efetividade, 2 fluidos não misturados, a gente consegue obter efetividade em função do NUT. Mas muitas vezes a gente precisa calcular, a gente quer o NUT, a gente tem efetividade e quer achar o número de NUT, tá bom? Era exata para CR igual a 1, tá ok? Aqui nós temos um fluido misturado e o outro não, tá? Por caso do C máximo, C misturado, C mínimo não, tem essa expressão aqui. Aqui é o contrário, o C mínimo misturado, o C máximo não misturado. Então, essa outra fórmula aqui, tá? E aqui, ó, um detalhe, todos os trocadores de calor, quando o CR é igual a 0, a gente usa essa expressão, independentemente do trocador de calor, tá? Essa expressão a gente usa quando tem mudança de fase, tá? Condensador, tá dando condensação, vaporização, tá ok? Então a gente vai usar essa forma independentemente de qual que seja a situação. Bom, agora nós vamos ter o contrário, o NUT em função da efetividade e da razão entre as capacidades caloríficas, porque é isso aqui que interessa para a gente, tá? Então aqui para escoamento paralelo é só inverter a fórmula, tá? O escoamento contra a corrente e aqui para CR igual a 1, tá? Então a gente usa essa expressão aqui, ok? Casco e tubo, tá? Trocador de calor casco, um passo no casco e 2 N passos no tubo, ok? Vai aí por aí fora. Então tem o NUT 1, tá? E tem esse valor de E que é calculado desse aqui, tá? A partir daqui, tá? E esse ε1 é a efetividade para essa situação aqui, tá? E agora, ó, N passos no casco e 2N, 4N passos no tubo, tá? O NUT dessa situação é função do NUT da primeira situação, do anterior, tá? E aí a gente tem o ε1 e tem o F, tá? Então tem que calcular um, depois calcular o outro. Beleza, até aí, maravilha. 2 fluidos não misturados. Não há como ter uma fórmula explícita do tipo NUT em função da efetividade do CR. Não consegue, tá? Até hoje ninguém conseguiu. Se vocês quiserem tentar, beleza.
C máximo misturado, C mínimo não misturado. Um fluido misturado, o outro não. É essa forma aqui. E o outro, C mínimo misturado, C máximo não misturado. É essa forma de baixo aqui. Ok? Bom, todos os trocadores de calor quando tem mudança de fase. O NUT é isso aqui. Bom, basicamente, esse é o método da efetividade NUT, né? Número de unidades de transferência. Aí, né? Número de unidades de transferência, tá? A quantidade de área que tem aí o trocador de calor. Bom, para aquele caso que não tem a forma, que para dois fluidos não misturados, tá? O que eu fiz? Tá? Montei uma tabela, tá? Aqui eu coloquei só alguns valores, tá? Para ficar mais fácil para enxergar. Tem mais, né? Na apostila tem mais. Esse passo aqui é menor, tá? Acho que vai de meio e meio, alguma coisa assim, tá? Então tem o número de NUT aqui, 0,246. Aqui a razão entre as capacidades caloríficas 0, 0,25, meio, 0,75 e 1, tá? Aqui também lá na tabela está mais especificado. E aqui tem os valores da efetividade. Isso aqui que está em preto é a efetividade. Vamos supor que você esteja trabalhando com um trocador de calor. Vamos pegar só essa tabela aqui, tá? Que o NUT seja 1,5. Perdão, errei. O CR seja 0,6. Então vai estar entre meio e 0,75. Tá? E vamos supor que a efetividade do trocador de calor, tá, seja igual a 0,06, aqui eu falei, né? A efetividade do trocador de calor seja igual a 0,78. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Para 0,6 aqui, tá? Então, a gente vai ter que interpolar entre esse e esse. Tá? E depois entre esse e esse, e depois para interpolar entre 0,78, eu falei, né? Deixa eu até anotar aqui, senão eu esqueço. Deixa eu, ó. O CR é 0,6 e a efetividade é 0,78, tá? Ou a gente interpola primeiro aqui o 0,6, que vai estar entre esses dois valores, o 0,78 e aqui também, tá? Então a gente vai interpolar aqui primeiro, depois aqui, depois interpola para achar o número de NUT, tá? A gente vai fazer um exemplo dessa situação. Ou se não, interpola aqui, tá? No caso vai ser mais fácil interpolar aqui primeiro, tá? Porque o 0,78 está aqui, o outro aqui, e esse valor é 0,6. Então está entre esses dois valores aqui, tá? Então vai ter que interpolar aqui e aqui, e a gente vai achar o número de NUT entre 2 e 4, tá? Não se preocupa não, geralmente aqui cai numa dupla interpolação, tá? Bom, aqui é o valor da efetividade em função do NUT, tá? Então os livros trazem alguns gráficos, tá? E aqui é o CR, variando de 0 até 1, tá? Para escoamento paralelo é desse jeito. Mas, dependendo da situação, tem a fórmula para calcular. Tá? Não precisa usar o gráfico. Tá? A efetividade dele é 0, quando você tem 0 unidades de transferência. E ele vai aumentando, que depois ele tem uma tendência a estabilizar. Tá? Se o número de NUT aumentar muito, a efetividade não aumenta muito. Aqui eu fiz até 3. Alguns livros trazem até 6. Eu faço 3 só porque eu achei que já fosse suficiente. Então, esse aqui é para escoamento paralelo. Para escoamento contra a corrente, é a outra fórmula, tá? E aí nós temos essa efetividade em função do número de NUT aqui, ok? Bom,